o retorno da Arca a Israel. Então é sobre isso o vídeo de hoje. O texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 6 da Bíblia. Eu estou numa jornada nesse canal com um objetivo, essa jornada tem o objetivo de gravar todos os capítulos da Bíblia aqui para o canal. E eu já fiz isso para os primeiros 8 livros da Bíblia, ou seja, completamente para o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Josué, Juízes e Rute também já. E o 9º livro, 1 Samuel, e hoje é o capítulo 6. O retorno da Arca a Israel. É a continuação do capítulo 5, que tratou sobre a Arca em Asdod e Ecrom, que por sua vez é a continuação do capítulo 4, sobre os filisteus terem tomado a Arca do povo de Israel. Vamos ao capítulo 6 então. Quando já fazia 7 meses que a Arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: "O que faremos com a Arca do Senhor? Digam-nos com que devemos mandá-la de volta a seu lugar." Eles responderam: "Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão porque a sua mão não tem se afastado de vocês." Os filisteus perguntaram: "Que oferta pela culpa devemos enviar-lhe?" Eles responderam: 5 tumores de ouro. O que será que é tumor? E 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus. Porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado com os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora, então, preparem uma carroça nova com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem a carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado dos objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gatne e outro por Ecrom. Os números dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filistias que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera, e os homens de Bet-Semes perguntaram: "Quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaríamos a arca para que ele se afaste de nós?" Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat-Jearim, dizendo: "Os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e levem-na para vocês." Bom, então esta aí foi a leitura do capítulo 6 do primeiro livro de Samuel. No próximo vídeo a leitura do capítulo 7. No vídeo anterior fiz a leitura do capítulo 5, que foi a parte anterior a esta história de hoje. Pequena história de hoje, né? E assim a gente segue rumo ao nosso objetivo de conseguir ler todos os capítulos da Bíblia aqui para o canal. Valeu!